Oi, amados. Vocês já ouviram falar ou assistir o documentário chamado O Golpista do Tinder? Vocês que me seguem sabem que eu gosto de vez em quando vir aqui e trazer algum tema, alguma série, um filme, assuntos que possam agregar valores no nosso dia a dia. Há um tempo atrás eu até indiquei a série Made, que aborda a temática dos relacionamentos abusivos. Então, quem ainda não assistiu, assiste. É uma realidade que precisa ser vista. Para quem já viveu um relacionamento abusivo, a série vai doer, porque ela ativa muitos gatilhos. E para quem nunca assistiu, vale a pena também para entender melhor essa temática em torno desse tema, porque é olhando para isso que a gente aprende mais sobre essa dinâmica tão desafiadora, nos colocando no caminho da cura de dentro de nós. Eu sei que é duro aceitar isso no momento em que a gente está no meio do furacão, mas a verdade é que é um comportamento nosso, é uma crença, uma repetição de padrão que atrai esses abusadores para as nossas relações. Então, seja nos nossos relacionamentos íntimos, com os nossos parceiros amorosos, seja com os nossos familiares, nossos chefes, nossos colegas de trabalho. E por isso que é tão importante a gente reconhecer e buscar uma ajuda terapêutica para que a gente possa entender o que é codependência emocional e ter uma maior clareza de que quando estamos dentro de relacionamentos tóxicos, nós também adotamos ferramentas que são nocivas na ânsia, na ilusão, né, na tentativa de nos manter saudáveis dentro dessas relações. Mas como eu disse no começo, eu tô aqui hoje para indicar esse documentário maravilhoso, lançado no dia 2 de fevereiro na Netflix, chamado O Golpista do Tinder. Eu não vou falar muito para não dar spoiler aqui. Eu espero que vocês assistam e depois, se vocês puderem, comentem aqui comigo. São quase 2 horas de duração, baseado em fatos reais, trazendo o relato de mulheres e como elas se envolveram com esse golpista. São mulheres extremamente inteligentes, independentes, descoladas, que jamais a gente iria imaginar que cairia nesse tipo de golpe. Mas, como eu disse num outro vídeo, eles são muito inteligentes. E uma amiga minha que é psicóloga, que já está escolada em conhecer mentes, quase caiu na historinha de um deles. Então, esse tipo de situação, ele acaba gerando muito sofrimento. Traz prejuízos financeiros, muita dor emocional e as mulheres ficam se perguntando depois como é que eu pude ser tão tola, como é que eu pude ser tão ingênua, como é que eu pude cair nessa, como é que eu me envolvi, e elas acabam se culpando, sentindo vergonha, e por isso muitas vezes elas não denunciam os casos e os golpistas continuam soltos, fazendo novas vítimas, né? E há também os casos em que essas mulheres denunciam e elas acabam sofrendo críticas e julgamentos de outras pessoas, né? Mas as vítimas desse documentário, apesar da vergonha, elas tiveram força, elas tiveram coragem de denunciar e ajudar na investigação do caso para que outras mulheres não caiam nesse mesmo golpe. Então, o documentário ele mostra muito claro a trama, a teia que o narcisista utiliza em torno das suas vítimas, quebrando as defesas, né? As barreiras que uma mulher inteligente muitas vezes coloca. E eles conseguem se infiltrar aos poucos, né? Construindo um vínculo importantíssimo, chamado confiança. E, novamente, esse documentário demonstra que o narcisista ele tem uma habilidade acima da média, uma aptidão capaz de fazer uma leitura muito clara das pessoas, né? Ele lê a vítima, ele consegue perceber o que essa mulher deseja e ele vai falar para ela tudo o que ela quer ouvir.
Então ele manda várias mensagens durante o dia, recadinho de manhã, de tarde, de noite, manda flores muitas vezes, elogia o tempo inteiro, paparica, coloca essa mulher num pódio. Ela nunca se sentiu tão especial, tão vista, tão escutada, tão amada, tão querida, tão desejada, tão exclusiva. E esse homem promete casamento, quer construir uma família, enfim. E quando ele percebe que essa mulher já está envolvida, né, nessa trama, nessa teia, nessa situação, tudo se inverte. Ele se coloca numa posição de vulnerabilidade, como se ele estivesse precisando da ajuda daquela mulher. E é claro que completamente apaixonada, na esperança de construir essa vida a dois tão desejada, ela começa a fazer tudo o que ele pedir. E ele sabe como pedir. Então, nessas nossas vidas editáveis, nós estamos o tempo inteiro comprando uma imagem. E no golpista do Tinder isso fica muito claro. As vítimas, elas não viam o que acontecia nos bastidores, né? E tudo era muito bem articulado pelo narcisista, que se aproveita da romantização da mulher, da inteligência que tem para administrar seus planos sórdidos. Então eu acho que todos deveriam assistir. Todo mundo tem irmã, filha, sobrinha, tia, mãe, amiga, e juntos a gente pode salvar a vida, a sanidade, o patrimônio de uma mulher. E se a gente conseguir alertar uma que seja, já valeu a pena estar aqui. Semana passada, depois de um vídeo rápido que eu fiz sobre esse assunto, eu tive o retorno de mulheres relatando alguns casos muito semelhantes. E uma amada me agradeceu o toque porque ela disse que estava prestes a cair na trama de um embuste que ela havia conhecido num site de relacionamento, mas felizmente ela pôde acordar a tempo, né, e se livrar dele. Então é importante a gente ressaltar também que esse não é um risco só para as mulheres, mas para todos os gêneros, mesmo que em menores proporções. A prova disso é que houve um caso recente, noticiado, que muitos de vocês devem ter visto, de um jogador de vôlei italiano, de 42 anos. Ele passou 15 anos acreditando que namorava aquela brasileira, a modelo Alessandra Ambrosio. E o golpe custou para esse rapaz 600 mil euros, equivalente a 4,3 milhões, transferido ao longo desse tempo todo para os estelionatários. Então, juntos, nós podemos nos informar, aprender e prevenir muitas dessas situações dolorosas para nós e para o nosso próximo. Lembrando que as redes sociais faz com que esse próximo, estando longe, ele também pode ser orientado e protegido, mesmo que ele esteja a quilômetros de distância de nós, simplesmente por compartilharmos uma verdade. Então, fica aí a dica. Um beijão para vocês. Até!